Mas difícil apostar no dupla hipótese, por exemplo, do Fortaleza. Bom, Libertadores agora, né? Fortaleza e Vélez Sarsfield, né? Duas equipes que não estão bem nas suas competições nacionais, mas estão vivos aí na Libertadores, né? Estão vivas aí, Fortaleza e Vélez. Jogo terça, 7 da noite, lá no Castelão. O Vélez dá pra gente dar uma grande relativizada, que é início ainda, né? De campeonato argentino também. A situação do Fortaleza é mais preocupante, ainda mais depois desse 5-0 que tomou do Botafogo aí na última rodada em casa, né? Vamos que vamos lá analisar esse confronto no nosso aplicativo do Game Arena, produção colocando aí na tela. Lembrando que o Fortaleza teve ali uma classificação culposa, né? Teve o fator WO, senão o Fortaleza nem tinha passado. Ele só ganhou um jogo na fase de grupos ali, dentro de campo, né? Aí teve o WO lá por causa daquele caso que aconteceu contra o Colo-Colo no Chile, acabou ganhando os 3 pontos e se classificou. Mas é um momento, cara, bem ruim, tá? Ele até apresentou uma leve melhora aí, pode-se dizer assim, é porque antes com o Vojvoda vinha péssimo, mas ele teve aí esboçou uma reação. O Vojvoda é demitido aqui, né? Depois do Clássico, a derrota no Clássico Rei por 1-0 para o Ceará, e depois disso ele teve 2 joguinhos ali melhores, né? Empatou com o Bahia em 1-1, depois venceu o Bragantino por 3-1. Mas aí a coisa já começa a desandar mais um pouco, perdeu para o Grêmio fora de casa. O que a gente ainda pode dar uma relativizada também, que foram 2 gols de pênalti, foi muito mais vacilo, de fato, do que o Fortaleza, do que uma péssima atuação. Mas aí, cara, já engata 3 jogos sem vencer, tomando muitos gols, tomou gol em todos. Cara, ele tomou gol em todos os jogos com o Renato Paiva. Esse é um ponto importante. E antes também havia tomado. Ele toma 13 jogos seguidos, o Fortaleza toma gol. Ele tá jogando agora com o 4º goleiro, tá? Porque o titular, o João Ricardo e o Breno, reserva, se machucou. Aí o Magrão, 3º goleiro, entrou, foi mal, né? E aí o Vinícius, que é o 4º goleiro, jogou aí nos últimos 2 jogos. E aí tomou um gol do Corinthians, tomou 5 do Botafogo, como é que ele nem falhou nesses jogos, tá? Mas também é aquele goleiro que, se for um lance muito difícil, passa, né? Não é aquele goleiro que vai ganhar jogo, então realmente situação delicada do Fortaleza. O Vélez também não tá tão bem no Campeonato Argentino, mas tem um detalhe, tá? Campeonato Argentino, como eu falei aqui do colombiano, além da questão financeira, que os times de fato mergulham ali na estratégia, na concentração, na preparação para as competições sul-americanas, o argentino tem 30 equipes, né? E aí os 8 primeiros se classificam, né? Ali para os playoffs, então você pode recuperar depois. Sim. E o Vélez, para Libertadores, obviamente, a atenção é muito maior, né? Ele vem até de 3 jogos sem balançar as redes, né? Não marcou contra Platense, Instituto Córdoba e São Lourenço, mas se a gente pegar só Libertadores, ele fez 11 gols em 6 jogos, tá? Então foi uma média de quase 2. Ele foi líder da sua chave, né? Que o grupo que tinha o Peñarol. Então eu acho que quem vê essa fase ruim do Vélez no Argentina, eu não sei se vai entrar muito em campo na Libertadores, não. Aí eu acho que é outra motivação, outro tudo. Já o Fortaleza não, né? Porque o Fortaleza tá caindo na Série B, né? Tá na zona de rebaixamento. Tá na zona de rebaixamento. Perdeu o Matheus Pereira machucado no último jogo, que era um dos melhores meias aí do time. Então, muitos problemas para o Fortaleza. Difícil apostar em algo a favor do Fortaleza nesse jogo. E vale lembrar que o Fortaleza ele estreia na Copa Libertadores tomando um 3-0 do Racing, né? Outra equipe argentina ali. Em casa, em casa, sim. Que a gente pode, inclusive, até parametrizar um pouco. Eu desci um pouquinho aqui os jogos do Vélez, né? Pra gente pegar os jogos do Vélez na Libertadores. Ele meteu 3-0 no Bulu-Bulu, dentro de casa, empatou em 1-1 com o Olímpia, aí perdeu para o Bulu-Bulu fora por 2-1. Altitude, né? Vamos lembrar. Sim, altitude, boa. Meteu 4-0 fora no Olímpia, venceu o Peñarol por 2-1 em casa. Então, assim, é um time que consegue marcar gol em todos os jogos, né, velho? Ele consegue marcar gol em todos os jogos. E, de fato, eu acho que essa questão da motivação e tudo mais acaba pesando mais aí. Muito bem, vamos para o nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo é do Fortaleza, tá? Fator casa prevalecendo, mas, não sei, esse Fortaleza até melhorou, de fato, com o Renato Paiva. A goleada foi muito também pela questão do 1 a menos com 6 minutos. Sim. Mas difícil apostar no dupla hipótese, por exemplo, do Fortaleza. Eu não boto minha mão no fogo, não. Pois é, velho. Eu acho que é arriscado, tá? Confiar nesse Lion. Até mesmo você, como disse, né? Vamos se precaver um pouquinho a mais, vamos no dupla hipótese combinado com algo. Cara, difícil confiar no Fortaleza, tá? E ao meu ver, essa discrepância de odds, ela tá mais alta do que deveria. E até por isso, a nossa dica do Tipster vai ser um golzinho do Vélez Sarsfield, tá? Por causa de todo esse embasamento que a gente fez aí. A gente até se alongou um pouco nessa análise, muito pra justificar a nossa aposta, né? Porque quem bate o olho ali e vê, o Vélez não marcou gol nos últimos 3 jogos do Campeonato Argentino e vocês estão indo no gol do Vélez. Mas eu tenho a lógica, né?
quanto mais tempo o time não marca gol, ele mais próximo está de marcar gol, né? Então, tem esse ponto, né? Se ele 3 jogos sem marcar, é porque ele vai fazer isso, né? Cara, mas assim, brincadeiras à parte, eu acredito que essa questão da motivação pesa muito. A gente vê que o Vélez na Libertadores, ele, teve uma entrega muito maior, conseguiu marcar gol em tudo que é jogo, né? E esse momento recente do Fortaleza, é um time que leva gol a 13 jogos, mesmo com a mudança aí pro Renato Paiva, né? Tá sofrendo gol em todo jogo, então eu acredito que sim, vai pintar um golzinho do Vélez nesse confronto. Por isso é a nossa dica do Tips aí. Muito bem.